quase 6 da tarde quando Daniela estacionou o carro diante da antiga trilha de terra. Ela tinha ido até lá por um motivo simples. Queria conhecer uma pequena construção abandonada que aparecia em fotografias antigas da região. O lugar ficava no alto das montanhas. Segundo os poucos registros que encontrou, havia sido uma antiga casa de apoio para trabalhadores que exploravam a montanha décadas antes. Daniela sabia que deveria voltar antes de escurecer, mas decidiu subir. A trilha era estreita. De um lado havia uma encosta coberta por vegetação. Do outro, um desfilador que desaparecia dentro da neblina. Cada metro, o som da cidade ficava mais distante. Depois de aproximadamente 40 minutos, Daniela percebeu algo estranho. Não havia mais pássaro, nenhum insecto. A serra inteira parecia ter ficado silenciosa. Ela continuou. Foi então que encontrou a primeira coisa que não deveria estar ali. Uma cadeira, velha, de madeira, colocada exatamente no meio da trilha. Daniela parou diante dela. Não havia nenhuma casa por perto, nenhuma construção. A cadeira estava coberta de poeira, mas havia uma coisa diferente. O assento estava limpo, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Daniela não tocou nela. Seguiu a sua jornada. Pouco depois encontrou a casa. Era enorme do que imaginava. As paredes estavam cobertas de manchas escuras. O telhado tinha desaparecido em alguns pontos e uma das janelas permanecia aberta. A porta da frente estava entreaberta. Daniela empurrou. A madeira rangiu. Dentro havia apenas uma sala vazia, uma mesa quebrada e um corredor estreito que levava aos fundos. Sobre a parede havia um relógio antigo. O ponteiro estava parado em 18h42. Daniela olhou para o próprio telefone e eram 18h42. Aquilo chamou a sua atenção. Ela fotografou o relógio. Foi quando ouviu um ruído no andar de cima. Um passo. Daniela levantou a cabeça. A casa não tinha um segundo andar. O som veio novamente. Um outro passo. Desta vez mais próximo. Ela ficou imóvel. Então ouviu uma cadeira arrastando sobre o chão. O ruído veio de dentro da sala onde ela estava. Daniela virou-se. A cadeira que estava no meio da trilha agora estava dentro da própria casa. Atrás dela, ela tinha certeza de que não havia levado. O sangue dela gelou. Daniela saiu imediatamente, desceu os primeiros metros da trilha quase correndo. Então ouviu alguém chamando seu nome. Daniela. Ela parou. Não reconheceu a voz. Era masculina, baixa, e vinha de dentro da mata. Dizia novamente, Daniela. Ela não respondeu, continuou descendo. A voz chamou novamente e desta vez estava detrás dela, muito perto. Daniela virou-se e não ouvia ninguém. A neblina tinha descido rapidamente sobre a serra. Ela tentou localizar a trilha e não conseguiu. Tudo parecia diferente. As árvores permaneciam mais altas, o caminho parecia mais estreito. E havia algo pior. A cadeira estava novamente na trilha, exatamente onde ela tinha encontrado. Daniela ficou olhando para ela, então percebeu que havia alguém sentado nela. Uma mulher, de costas, vestia uma camiseta antiga e permanecia completamente imóvel. Daniela recuou e chamou. Senhora? A mulher não respondeu. Daniela deu mais um passo para trás. Foi quando a mulher começou a virar-se a sua cabeça, muito lentamente, devagar. Primeiro o pescoço, depois o rosto. Daniela esperava ver o rosto desconhecido, mas viu o próprio rosto. Era ela, mais velha, muito mais velha. A pele estava pálida, os olhos já fundos, já bocas entreaberta. A figura sorriu e disse: Você demorou, Daniela. E Daniela correu. Dessa vez não tentei encontrar a trilha. Apenas desceu pela encosta, tropeçando nas pedras e agarrando-se nos gatilhos. Atrás dela ouviu passos. Não eram passos de uma pessoa. Eram de muitas pessoas, como se várias pessoas estivessem descendo a serra ao mesmo tempo. Ela não olhou para trás, continuou correndo até enxergar o carro. Entrou, trancou a porta e ligou o motor. Quando colocou a mão no câmbio, percebeu que havia alguma coisa sobre o banco de passageiro. Era uma fotografia antiga da casa. Na frente dela havia 5 homens e uma mulher. E essa mulher estava sentada na cadeira. E ao seu lado estava ela, com a mesma roupa que usava naquele momento. No verso da fotografia havia uma data: 17 de agosto de 1978. Daniela ficou olhando para aquilo sem conseguir respirar. Então viu 3 batidas na janela. Ela levantou os olhos do lado de fora. Na escuridão havia uma mulher. A mesma mulher da fotografia. O mesmo rosto que Daniela tinha visto na cadeira. Ela aproximou a boca do vidro e sussurrou: Agora você já esteve no CDLA.
Daniela arrancou o carro imediatamente, não olhou para trás. Naquela noite, chegou a casa pouco depois das 8. Não contou nada a ninguém. Guardou a fotografia dentro da gaveta e tentou dormir. Na manhã seguinte, decidiu destruí-la, mas quando abriu a gaveta, a fotografia tinha desaparecido. No canto do quarto havia apenas uma cadeira de madeira, coberta de terra. Daniela nunca mais voltou a ser. Mas, segundo a sua irmã, durante os meses que se seguiram, ela passou a desenvolver hábito de falar sozinha. E todas as vezes dizia a mesma coisa antes de voltar a dormir. Eu estive lá, no sete além. E esse foi o relato de hoje. Se você gostou, considere deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e nos ajude compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por estar desse lado e nos vemos no próximo vídeo.